Amigas, amigos, olá! Na semana passada houve mais um capítulo do aumento de pressão dos Estados Unidos sobre países latino-americanos. Na semana passada, especialmente a Venezuela. Venezuela que passou a ser alvo de pressão militar com a mobilização de navios de guerra dos Estados Unidos nas águas do Caribe, numa clara ameaça contra a presidência do Nicolás Maduro, contra o território venezuelano. É isso que nós vemos nessa manchete do El País. Os Estados Unidos enviam 3 destroyers com mísseis guiados para a borda das águas territoriais da Venezuela com 4.000 fuzileiros navais. Qual é o discurso do presidente Trump para mobilizar essas forças militares? O discurso, incrivelmente, é combate às drogas, combate às drogas. Trata-se daquele velho discurso de guerra às drogas que parte dos Estados Unidos e já tem mais de 70 anos de fracasso no combate efetivo às drogas. Isso não serve para combater drogas propriamente, mas isso serve para outras coisas. Isso serve para mobilização do ponto de vista moral, mobilização do ponto de vista religioso, junto, consequentemente, às bases políticas de Donald Trump. Então, tem um viés doméstico, Isso fica ainda mais forte quando a gente vê também do país a ideia de que a Venezuela foi a primeira, vamos dizer, a bola da vez, porque os Estados Unidos, na semana retrasada, teve desde o presidente Trump uma ordem para o Pentágono organizar forças militares, estratégias militares de combate às drogas. Então é um esforço que a gente vai ver se acentuar nos próximos meses, tendo em vista a decisão da semana retrasada e a manifestação prática de destroyers nas águas do Caribe mais recentemente. Mas um dos grandes temores seria se haveria possibilidade de os Estados Unidos utilizarem essas forças militares para uma invasão de fato do território venezuelano. Bom, eu coloquei aqui para vocês um quadrinho bastante superficial, feito de uma maneira não científica, tá certo? Inclusive porque essas bases de dados são bastante variáveis entre diferentes publicações, mas para nós compararmos as forças militares dos Estados Unidos e da Venezuela. Os Estados Unidos tem 2.509 veículos pesados, de combate, blindados pesados de combate. Todos os veículos blindados da Venezuela são 844, 2.524 veículos de artilharia para os Estados Unidos, 545 para a Venezuela. A Venezuela tem 95 navios de patrulha, nessa categoria os Estados Unidos têm quase 300. Jatos de combate, a Venezuela tem 79, boa parte deles adquirida lá nos anos 1970, com graves problemas de peças de reposição e até de combustível para a manutenção das aeronaves em voo. Nos Estados Unidos tem só de jatos de combate 2.679, helicópteros de ataque, a Venezuela tem 9, os Estados Unidos têm mais de 1.000, fragatas, olha só, a Venezuela tem 2 e os Estados Unidos não tem nenhuma. Mas a fragata é uma categoria de embarcação de combate que fica abaixo do destroyer. O destroyer, no caso, a Venezuela não tem nenhum, enquanto os Estados Unidos têm 74 só de uma classe de destroyers submarino. A Venezuela tem 2, enquanto só da classe Ohio os Estados Unidos têm 18. Portanto, as forças militares americanas são estupidamente superiores às forças militares venezuelanas, que estão inclusive bastante abaixo até mesmo das forças militares daqui do Brasil. Então, isso dá margem para uma eventual invasão americana do território venezuelano? Gente, a comparação militar deve ser feita dentro de diferentes camadas. Uma camada ainda no campo estritamente militar diz respeito ao total de forças militares que foram mobilizados. Comparativamente à Marinha da Venezuela, esses destroyers americanos são superiores a toda a Marinha da Venezuela e com sobra, tá certo? Com sobra. Entretanto, olha o quadrinho que eu coloquei aqui para vocês também sobre as guerras do Iraque e do Afeganistão. No Iraque, os Estados Unidos chegaram a mobilizar 160.000 soldados, agora são 4.000 fuzileiros navais. No Afeganistão, os Estados Unidos mobilizaram 100.000 tropas e, de novo, 4.000 agora na Venezuela. Então, não é uma força militar de invasão de território, não é uma força invasora de território. Se não é uma força invasora do território, é uma força de que ordem? É uma força de pressão política regional, de anunciação à Venezuela, de anunciação à América Latina,
dos interesses americanos, do poder americano e da potencialidade de escalada por parte dos Estados Unidos. Não se trata de uma novidade. Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos pensar 3 eventos históricos importantes que mostram essa condição frequente de interferência dos Estados Unidos sobre os países latino-americanos, começando lá no século XIX, em 1823, com a Doutrina Monroe. Doutrina Monroe, eu separei aqui a mensagem do presidente James Monroe ao Congresso dos Estados Unidos em 1823. Julgamos propícia esta ocasião para afirmar como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. É a ideia, portanto, de troca de dono. Então, os Estados Unidos como um país independente, os Estados Unidos como um país que almeja ser potência mundial e que precisa ter controle das áreas relativamente mais próximas, principalmente frente a potências competitivas aos Estados Unidos no século XIX, o imperialismo europeu. Daí a ideia de uma troca de dono. Então, a América Latina, que era dos países europeus, tende a ser mais e mais dos Estados Unidos. Isso é reforçado em 1904 com o corolário Roosevelt, a política do Big Stick. Separei aqui para vocês também a mensagem anual do presidente Roosevelt, agora ao Congresso dos Estados Unidos em 1904. Disse o presidente Theodore Roosevelt: tudo que este país deseja é ver as nações vizinhas estáveis, ordeiras e prósperas. Qualquer país cujo povo se conduz adequadamente pode contar com nossa sincera amizade. Então o que é técnica objetivamente, né, mas objetivamente, o que é conduzir o povo de uma maneira adequada? Não tem uma definição disso e, portanto, fica discricionário, né, o que é ou deixa de ser adequado aos Estados Unidos, ao presidente Roosevelt. Mais ainda, se uma nação demonstra saber agir com razoável eficiência e decência nos assuntos sociais e políticos, se mantém a ordem, a honra e honra suas obrigações, não terá de temer qualquer interferência por parte dos Estados Unidos. O erro crônico ou a impotência que resulte no relaxamento geral dos laços da sociedade civilizada pode, na América como em outras partes, acabar por exigir a intervenção de alguma nação civilizada. Então, se eles se desviarem desse caminho adequado, seja adequado que for, pode haver a necessidade de uma interferência estrangeira sobre este país do continente americano, esse país da América Latina. E ainda mais, no hemisfério ocidental, a adesão dos Estados Unidos à doutrina Monroe pode impedi-los, ainda que de forma relutante, em casos flagrantes de tais erros ou impotência, ao exercício de um poder de polícia internacional. Quem fará essa intervenção no hemisfério ocidental é os Estados Unidos. E daí a ideia de um controle acrescido dos Estados Unidos sobre a América Central a partir do início do século XX, especialmente dada a proximidade dessa região aos Estados Unidos e também a construção do Canal do Panamá. O Canal do Panamá, que por sinal é uma das manifestações desse controle acrescido americano sobre a região, com a própria criação do país Panamá, desmembrado da Colômbia, mais ainda a intervenção na independência cubana, no processo de independência de Cuba, e também, aproximadamente nas mesmas épocas, nós temos as tropas americanas na primeira intervenção americana no território haitiano. Temos aí 2 vieses de intervenção dos Estados Unidos sobre países latino-americanos, a partir da doutrina Monroe e do corolário Roosevelt. Mas nós temos também a nossa Operação Brother Sun, de 1964, Operação Brother Sun, que levou os Estados Unidos, em governo Kennedy, em governo Lyndon Johnson, né, que vai substituir o Kennedy a partir da sua morte, do seu assassinato, a mobilizar tropas dos Estados Unidos para a garantia da manutenção de governos no Brasil alinhados à geopolítica dos Estados Unidos no cenário de Guerra Fria, numa eventual deposição militar, como aconteceu no dia 1º de abril de 1964, a deposição em golpe militar do presidente João Goulart, né? E vejam as tropas que estavam dadas dos Estados Unidos para apoio aos militares golpistas do Brasil. Um porta-aviões, 4 destroyers, um navio de comando e comunicações, um navio tanque, um navio de transporte,
de munições e ainda 10 mil tropas, 10 mil fuzileiros estavam dispostos nessas embarcações. Então, só um comparativo com o começo do nosso vídeo, 4 mil tropas agora nas embarcações no Mar do Caribe e eram 10 mil tropas americanas dentro da Operação Brother Sun, que não foi utilizada, mas ela é considerada um recurso potente de implementação do golpe de 1964, porque isso era colocado a boca pequena nos anos 1970, 80, 90, mas mais recentemente com a abertura dos documentos dos Estados Unidos, isso ficou comprovado. E não só o governo americano tinha noção disso, os militares golpistas brasileiros tinham noção disso. E, portanto, eles vão à carga contra as instituições porque eles sabiam, tinham costas quentes, tinham apoio em última instância econômico, político e militar dos Estados Unidos, já havendo tropas mobilizadas nas costas brasileiras, nas águas próximas do Brasil. Então nós temos o Brasil também nessa história. Entretanto, para além desses três eventos de intervenção, há tantos outros, há tantos que se desdobram destes três, mas além desses três eventos de intervenção, chegados os anos 90 e principalmente o século XXI, há uma tendência de autonomia da América Latina comparativamente aos Estados Unidos, a ingerência americana. A gente pode ver isso no mapinha de 2011 da onda vermelha, há quem chamasse isso de onda rosa. Eu preferiria fazer uma outra distinção, né? Colocar o termo rosa, róseo, para esse avanço de governos de esquerda mais recente aqui na América do Sul, principalmente agora nos anos 2020. Mas nos anos 2000 nós tínhamos ações muito mais contundentes à esquerda e à autonomia regional. Por exemplo, no Brasil, dos dois primeiros governos do Lula, na Argentina, né, do Néstor Kirchner, na Bolívia, do Evo Morales, no Equador, do Rafael Correa, na Venezuela, do Hugo Chávez. Então nós tínhamos uma potência muito maior em termos políticos por autonomia na região. Isso se mostra, por exemplo, na criação do Mercosul, que é de 1991, mas no seu fortalecimento, transformação do Mercosul de zona de livre comércio em união aduaneira em 1994, insisto, ainda eventos dos anos 1990, mas muito importantes para esses governos de esquerda dos anos 2000 poderem se contrapor definitivamente ao projeto americano de ALCA, na área de livre comércio das Américas, que fracassou, o projeto americano fracassado, não apenas. Foi criada uma alternativa à Organização dos Estados Americanos para os países da América do Sul, a Unasul, uma entidade política análoga à Organização dos Estados Americanos, que tem forte influência americana, mas os Estados Unidos não têm influência na Unasul na medida em que ele não participa da Unasul, a União dos Povos da América do Sul, e não apenas alinhamentos regionais na América do Sul, mas alinhamentos extra-regionais, como é o caso dos BRICS, e nós temos a participação brasileira como BRICS fundador, né? Quando o BRICS se formou com apenas 4 países, não é? Rússia, Índia, China e Brasil, né? Nós estávamos lá na fundação desse grupo. Por sinal, falando da China, há uma crescente influência chinesa junto a esses países. E cuidado com a ideia de que a China faz um imperialismo análogo dos países europeus na África no século XIX, etc, etc. Essa ideia não corresponde à realidade. A lógica chinesa é uma lógica de parceria, a gente já vai reforçar essa ideia. E, portanto, isso se insere dentro do contexto de autonomização dos países da América do Sul frente às históricas ingerências europeias e, mais recentemente, mais intensamente, dos Estados Unidos. A gente vê isso através do mapa da Rota da Seda. Vejam a quantidade de países da Ásia, da África, da Europa, e também da América Latina, também da América do Sul, que são participantes da Rota da Seda, que traduzem investimentos muito elevados na região. Ainda do Poder 360, nós temos, China ofertou mais de 70 bilhões para o avanço na América Latina em obras de infraestrutura desde 2014. É muito dinheiro que entra
da economia chinesa em obras de infraestrutura aqui na região. E, portanto, uma dupla perda de influência dos Estados Unidos pela autonomia regional e pelo aumento da influência chinesa, que entra, insisto, na lógica de parcerias. Tudo isso é intolerável ao nacionalismo ufanista, fascista de Donald Trump na atualidade, porque ele precisa da briga, ele precisa da tensão para mobilizar as suas bases políticas nos Estados Unidos. E a ideia de se recolocar na América Latina faz parte dessas brigas, faz parte dessas tensões. A gente pode ver, por exemplo, a retirada de países da Rota da Seda. Eu fiz uma edição no mapinha do 360, do Poder 360, mas agora a gente tem esse dado a mais. Itália, Filipinas e Panamá faziam parte da Rota da Seda da China, mas se retiraram em 2023 e agora o Panamá em 2025. Agora, notem bem, o que a China impôs como ônus ao Panamá, pelo Panamá sair da Rota da Seda. Houve sanções, houve bloqueio de venda de produtos, sanções comerciais, tarifaço, intervenção militar. Não houve nada disso. A lógica da Rota da Seda é a lógica de parceria. E o país adere espontaneamente, o país não adere por pressão da China. O país sai, como o Panamá fez, quando ele achar mais adequado, né? E ele saiu por quê? Por causa da pressão, aí sim, bastante violenta em termos políticos, em termos econômicos, em termos comerciais e com ameaças militares por parte dos Estados Unidos sobre o Panamá. Mas ainda, vejam o Brasil no topo do tarifaço de agora do mês de agosto, com 50% de tarifação. A Índia também atingiu os mesmos patamares, lembrando que a Índia não é da América do Sul, não é? Mas é um país BRICS junto com o Brasil. Mas na América Latina, o Brasil, que é uma liderança latino-americana, tem hoje governo de esquerda, é um país que agora está na região, nos patamares mais altos de sanções comerciais por parte dos Estados Unidos. Não apenas o tarifaço que ganhou mais força agora recentemente, mas vamos nos lembrar do comecinho do governo Trump. Né? A gente tem aqui a manchete do UOL do mês de janeiro. Gustavo Petro recua e Estados Unidos dizem que a América é novamente respeitada. Eram aquelas primeiras ondas de deportações dos Estados Unidos, nas quais foram veiculadas as imagens de pessoas sendo deportadas em condições que são inaceitáveis para prisioneiros quaisquer, mas não para cidadãos. São cidadãos que poderiam estar no máximo em condição indocumentada. Não se diz imigrante ilegal. Imigrante é uma pessoa, a pessoa não é ilegal. A pessoa não tem os documentos para estar no outro país. E foram tratados de uma maneira que é intolerável para um criminoso. Mas Gustavo Petro alegou que ele não receberia os aviões militares com esses colombianos que estavam sendo pessimamente tratados no processo de deportação. Imediatamente o presidente Trump anunciou que na semana seguinte o café colombiano teria um aumento de tarifação de 50% nos Estados Unidos. Na sequência, Gustavo Petro recuou. As esquerdas da América do Sul, da América Latina, acharam muito fofinho o Gustavo Petro, que fez um textão nas redes sociais falando de borboletas lindinhas. Na prática, ele se colocou onde ele não deveria estar. Ele se arriscou e teve que recuar, dar passos atrás, perdendo capital político, dando capital político aos Estados Unidos. Mas a pressão também se voltou mais fortemente sobre o Brasil, porque o Brasil é liderança da América do Sul e tem hoje governo de esquerda. E, portanto, para os Estados Unidos é fundamental quebrar este governo de esquerda daqui do Brasil nas suas pretensões de controle, não só do Brasil, controle regional. O João fez uma linhazinha do tempo interessante, eu coloquei aqui para a gente analisar, para nós descrevermos. Em 2 de abril, dia da libertação, né, quando o Trump coloca aquela lista de tarifaço. E o Brasil tinha se dado bem naquele momento, porque o Brasil estava em 10% de tarifação, não é? E o aço com 25% de tarifação, aço e alumínio. Mas o Brasil estava no patamar mais baixo de tarifação internacional do Donald Trump, até nós chegarmos a
4 de junho, quando houve o anúncio de aumento da tarifação do Brasil de 25% para 50%, de 25% para 50%. Concomitantemente foi feita aquela carta, na verdade uma carta padrão. Os Estados Unidos fazem Ctrl+C, Ctrl+V na carta, mudando apenas algumas coisinhas. O nome do país para onde vai a carta, o nome do presidente para onde está interessada a carta, né? E a do Brasil, entretanto, teve algumas coisinhas a mais. Teve citações acerca do ex-presidente golpista Jair Bolsonaro, ex-presidente genocida da Covid-19 Jair Bolsonaro, Donald Trump defendendo o ex-presidente Bolsonaro e com ataques às instituições brasileiras, exigindo do presidente Lula que ele cessasse o processo no Supremo Tribunal Federal, como se o presidente Lula fosse presidente do Executivo e do Judiciário ao mesmo tempo, o que mostra uma inconsistência no que diz respeito à carta, que era sobre tarifas comerciais, mas acabou tratando sobre assuntos políticos domésticos do Brasil e de uma maneira totalmente inaceitável. Não parou por aí, temos 17 de junho, a seção 301 dos Estados Unidos iniciam investigações contra, entre outros, as brusinhas da 25 de março, e o PIX, né, que o PIX supostamente afrontaria interesses financeiros dos Estados Unidos. Na sequência ainda, Marco Rubio, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, revogou o visto de Moraes, de familiares e de aliados da Corte, aliados do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, que por sinal na sequência entrou na Lei Magnitsky. Não só Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky vale para quem afronta direitos humanos, terroristas, narcotraficantes da América Latina, da Ásia, da África, entram na Lei Magnitsky. E Alexandre de Moraes também, junto com agora, recentemente, alguns juízes do Tribunal Penal Internacional, juízes de países europeus e do Canadá, que entraram também na Lei Magnitsky, o que mostra que ela não está sendo utilizada para viabilizar direito humano, porcaria nenhuma, mas como instrumento de pressão política contra o Tribunal Penal Internacional, contra a Suprema Corte brasileira, contra o Brasil. Não parou por aí, nós tivemos na sequência ainda sanções com a Lei Magnitsky junto a pessoas de segundo e terceiro escalão aqui no Brasil, que foi o caso do programa Mais Médicos, né? Então, pessoas do Ministério da Saúde da atualidade, de segundo escalão, que foram sancionadas pelos Estados Unidos pela participação do programa, tendo em vista o programa ter viabilizado, entre outros, a entrada de médicos cubanos para atendimento aqui no Brasil, sendo que o programa, durante sua vigência, foi um programa de sucesso no que diz respeito à saúde pública, um programa de sucesso na saúde pública, mas visto com maus olhos por Marco Rubio, que é de origem cubana, por Marco Rubio, secretário de Estado, que tem ação política doméstica nos Estados Unidos, regional, e na Flórida, o seu local de origem, anti-Cuba. Vemos, portanto, uma carga dos Estados Unidos, agora, mais recentemente, nas últimas semanas, nos últimos meses, contra a América Latina. É um esforço da potência decadente, no sentido de tentar se reposicionar, entre outros, na região histórica que é o seu quintal. Há, entretanto, um problema, porque esse quintal hoje não se sente quintal. Esse quintal hoje se sente uma área dotada de países independentes, soberanos, com autonomia no cenário internacional e principalmente a partir do início do século XXI. Veremos, portanto, desenrolar dessas tensões nos próximos meses, como aconteceu agora recentemente com a Venezuela, como está acontecendo com o Brasil. Era isso, um videozinho rápido para nós tematizarmos os navios de guerra dos Estados Unidos nas proximidades da Venezuela e colocar isso num campo maior, num campo mais amplo aqui das pressões americanas à América Latina. Quem tiver algum problema, alguma dúvida, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.